Bom dia a todos. Bom, o irmão já me deu ali, né? Um tempo ali, acredito, bastante necessário, suficiente para nós nesta manhã. Também ele já leu ali qual seria o textuário dessa manhã. Falamos um pouco sobre isso ontem, então hoje não vamos falar sobre a lição, visto que a maioria também, hoje nós temos ela no PDF, tá? Eu também tentei conseguir uma revista física, não consegui, não chegou, atrasou, e eu estava falando com o irmão Silas que todas as outras revistas, os outros tempos, vinha um certo período na contracapa, né? Ali 1 domingo, 2 domingos ou 3, no caso de haver uma demora de chegar a revista, mas nessa não tem, então eu tive que recorrer a quem conseguiu aí os PDFs, onde nos traz a lição, e tem ali, tem um comentário, tem tudo, mas nós não vamos falar sobre isso hoje não, visto que nós falamos no princípio ontem, né? No princípio em Gênesis, no princípio em João, no princípio lá em Colossenses, aonde ali, depois a gente assim continua a conversa, e eu sempre falo, às vezes a gente viaja logo depois da reunião e parece que a gente tem um problema para desligar o computador. Assim aconteceu com a gente ali em cima no lanche. Todo mundo foi embora e nós continuamos falando, né? Esse aqui depois ainda queria ficar, porque ele teve que sair um pouco, né? É difícil desligar o computador, porque a nossa mente ela vai considerando textos, ela vai considerando falas, conjecturas, e é difícil de parar. Mas é muito bom a gente estar sempre falando do nosso amado Salvador, na lembrança de que Ele não teria, se ainda estivesse entre nós hoje, fisicamente, 2000 anos, porque Ele é antes da fundação do mundo. A Bíblia diz, nos textos que lemos ontem, que todas as coisas foram feitas por Ele e foram feitas para Ele, porque sem Ele nada do que foi feito se fez. Nós, como eu disse também ontem, terminamos uma sequência de lições e nós terminamos com a lição do dia de Pentecostes, que eu acredito, ou todos nós pensamos assim, foi o início da igreja. Pentecostes, mas nós temos também hoje, nós falamos um pouquinho na ceia, e geralmente na ceia nós lembramos de um Novo Testamento e de um Antigo Testamento. E nós temos o próprio Senhor Jesus, quando ele participa ali da última ceia, ou da última Páscoa, nós já temos ali que ele mostra uma transição entre aquilo que os judeus faziam e celebravam, que era a Páscoa. Por isso que a gente tem uma repetição. Parece que 2 vezes ele usa o pão e 2 vezes ele usa o cálice. Porque uma era a última. E ele mesmo fala assim: desejei muito comer convosco esta última Páscoa. Ele tinha, segundo as próprias palavras dele, um desejo muito grande, porque seria a última. Ele fala era aquela. Eu acredito que ele participava durante todos os anos da sua vida, não somente os anos de ministério, ele participava da celebração da Páscoa, porque era uma ordenança divina. E sempre vendo ele mesmo ali naquele cordeiro que estava sendo morto, a pensar, vai chegar um momento que vai ser eu mesmo e não mais um cordeiro. E tinha chegado aqueles dias. Então, a gente vê ali também um período de transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Eu às vezes faço a pergunta sobre João Batista, se ele é do Novo ou do Antigo Testamento. Isto aí que está hoje. Hoje nós lemos Hebreus capítulo 9, eu parei justamente na parte da leitura, onde diz que o Testamento, ele só entra em vigor com a morte do testador. Então nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, durante o seu ministério, ali ele já escrevia para nós um Novo Testamento. Ele morreu e deixou um testamento escrito, que é a nova aliança no meu sangue, porque ela só entrou em vigor para nós, sendo igreja, antes um pouco de haver igreja.
Porque ele morreu, ressuscitou, falamos ontem ainda, 40 dias ele ainda fica entre os seus discípulos, depois ele é assunto aos céus. E só depois, no Pentecoste, ou 50 dias depois da Páscoa, que é a morte dele, é que agora é inaugurada a igreja. Então, o testamento entrou em vigor antes da igreja ser iniciada ou inaugurada. Eu não me lembro se da última vez que nós estivemos aqui, se nós lemos um texto que eu gosto muito dele, se nós já lemos eles aqui, se já falamos sobre ele, nós vamos repetir novamente, que é João capítulo 10, porque para mim ele tem um valor extremamente grande na compreensão do Novo, do Antigo Testamento, do período que havia ou que houve para os judeus e depois na transição para a igreja. João capítulo 10, a partir do versículo 1, é Jesus o bom pastor. Como eu gosto desta leitura, a gente poderia falar que o Salmo 23, eu já ouvi dizer que é a parte da Bíblia em que mais os poetas escreveram músicas. No nosso cenário mesmo tem bastante, né, que fala sobre Jesus o bom pastor, né? Poderia ser: Jesus o Senhor é meu bom pastor e nada me faltará. Como é bom a gente saber que tem alguém que cuida de nós, não é assim? É ótimo. Vamos lá então. Em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. Esse é um texto maravilhoso, o qual João também escreve, mas na nossa Bíblia aqui, né, talvez a maioria aí que tem as palavras do Senhor Jesus em vermelho, a gente sabe que é o próprio Senhor Jesus que estava dizendo isto, né? Eu sou o bom pastor, não é isso? Ele aqui diz: eu sou a porta das ovelhas. Mas eu gosto aqui no versículo 1, eu vejo aqui assim: em verdade eu vos digo, que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Eu gosto aqui de trazer, um estudo, um esforço cristão, para que a gente possa voltar a nossa mente e pensar: será que se nós estivéssemos vivendo naqueles dias, nós reconheceríamos o nosso Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, como nós falamos ainda ontem? Nós vemos que ele pergunta, né, ali a multidão, ou pergunta aos próprios discípulos o que as pessoas diziam dele. Mas o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns diziam João Batista, outros, ou algum dos profetas. Era o que as pessoas diziam. Mas ele pergunta aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas eu pergunto... Isso aí, ele pergunta aos discípulos, mas é Pedro quem responde, e ele ainda fala assim: ô Pedro, bem-aventurado és tu, porque não foi carne e sangue que te revelou, foi o próprio Deus que revelou que ele era o Cristo. E eu ainda estava comentando que mesmo depois de Pedro, ele dá essa resposta espiritual ao próprio Senhor Jesus, qual ele mesmo fala que foi Deus que revelou essa resposta a ele. Ele ainda tem dúvida acerca do céu, acerca da vida eterna e do que o Senhor Jesus Cristo veio fazer aqui neste mundo.
porque ele também estava naqueles dias junto com os discípulos, quando ele pergunta assim, qual vai ser o tempo, o dia que você vai trazer de volta o poder e entregar a Israel o poder para que ele domine todas as outras nações. Eles ainda ficam nessa dúvida. E você, se você estivesse lá, o que é que faria você acreditar que ele era o Cristo? Testemunho presencial. O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Certo. Isso. Eu gosto aqui de fazer uma pergunta, talvez até um pouco, um tanto fora de contexto. Eu sei que a maioria aqui, graças a Deus, são irmãos muito bons de Bíblia, a gente sabe disso e ouve isso por todo lado, estudam mesmo, e já há tempos e teve aqui, né, já passaram por aqui grandes irmãos que todo lugar do nosso Brasil que a gente vai, quando se fala em Itaperuna, para muitos deles são o local aonde muitos dos irmãos que passaram, que estudaram mesmo a palavra de Deus e que foram um exemplo, e aonde a gente vai, todo mundo fala nisso. Então, vamos lá, eu gosto aqui nesse primeiro versículo de perguntar sobre esse primeiro versículo, que porta seria essa que o Senhor Jesus Cristo fala? Ele diz assim, ó, em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no aprisco, mas só por outra parte é ladrão e assaltante. Que porta será que ele estava falando? Será que é a mesma dos outros versículos? Fala. Haveria de ter para assumir essa posição. Exatamente. Eu uso dizer que são as profecias do Antigo Testamento que foi dada para que aqueles que seguiam, que estudavam e que guardavam a palavra de Deus nos relatos dos profetas, dos sacerdotes, nos escritos de Moisés, não confundissem o Senhor Jesus Cristo com ladrões e assaltantes. Então, esta porta aqui, ele fala assim, aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. E a gente sabe pela própria palavra de Deus que naqueles dias já surgiam falsos cristos. Sim. O caminho do Messias, ele tinha um trilho a trilhar. Isso. Ele tinha que nascer em Belém. São as portas que haveria identificação. Então ele tinha um caminho, umas portas para passar. Ele tinha que passar pela porta da Virgem, ele tinha que passar pela porta de Belém, ele tinha que passar pela porta dos milagres messiânicos. Então, exemplificado nessa porta. Isso, então vamos lá. No Antigo Testamento, qual a primeira profecia que faria você acreditar que o Senhor Jesus era o Messias? A primeira da Bíblia. Gênesis 3, versículo 15. Da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então ele teria que nascer de uma mulher. Seguindo, vamos avançando. Mais profecias. Ele teria que ser da tribo de Judá. E onde está essa profecia? Quem falou da primeira profecia sobre a tribo de Judá? Jacó, quando ele está ali, né, já no seu leito ali, bem próximo da sua morte, ele ajunta ali os seus filhos, e então ali, ele começa a falar da profecia, ele falou, vem cá que eu vou te falar o que vai acontecer nos próximos dias, e ele vai falando de um por um, e depois ele diz assim, o cetro não arredará de Judá. Ali, era dentre as 12 tribos de Israel, Judá, que seria o berço, ou a família, ou a nação, podemos dizer assim, ou a tribo do nascimento do Senhor Jesus. E eram 12, não era? O povo de Israel era formado vindo de uma família de quantos homens e quantas mulheres? Deram ali 12 homens e uma mulher. Ele falou, vamos lá. O que vocês acham? Quantas pessoas que deram ali, que seriam ali os pais, ou a nação de Israel? 12 tribos, nós sabemos.
Mas quantos homens e quantas mulheres? Sim, mas tem mais alguém depois, os pais ali. Isso começou lá, né? Abraão, sete solteiros, sua parentela. Mas aqui bem especificamente. É uma profecia sobre Cristo. Ali está Abraão. Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ótimo. Vamos lá. Quantas mulheres que foram ali as mães dessas 12 tribos? 4 mulheres. 3, 4, 4. Quantos homens? Um só. São 5 mulheres e 2 homens. Não são 4. Jacó, ele teve quantas mulheres? Ou 4, ou 2, não vamos nem brigar quanto a isso, porque isso seria outro assunto. Ele teve primeiro as suas 2 legítimas, quais é o nome delas? Raquel e Lia. E depois ele teve 2 concubinas. Né? Como é que era o nome dela? Bila e Zilpa. Isso, né? Mas ainda houve uma quinta. E outro homem que também são os pais da nação de Israel. Vocês sabiam disso? Nesse dia, quando ele fala que o cetro não passará de Judá, ele traz também os 2 filhos de José, que eram netos. E ele diz assim: olha, a José, os seus 2 filhos são meus filhos. Então essas 2 que Manassés e Efraim, eles eram netos de Jacó e eram filhos de uma mulher egípcia. E José então é pai, na verdade, de 2 que são as tribos, Manassés e Efraim. Então isso faz com que sejam 5 mulheres e 2 homens que dão ali a base das 12 tribos de Israel. Mas em uma dessas, como já falamos, Judá, o cetro não se afastará de Judá. Aí agora ele aqui falou em Belém. Então no Antigo Testamento, suponhamos que um certo dia alguém bate na sua porta. Sacerdote Silas, eu estava olhando para cima, uma noite bem escura, linda, muitas estrelas no céu, mas de repente eu percebi uma estrela diferente. E eu acredito, como estudante ali, vamos dizer, da astrologia ou dos astros, acredito que um novo rei nasceu. E nós viemos seguindo essa estrela, e essa estrela ela parou aqui por cima da sua cidade, Itaperuna. Você sabe onde que é nascido o rei dos judeus? Coitado do Silas, fala assim: ih, rapaz, ele se deu mal, os 3 vieram tão longe, bateram logo na porta do Silas, foram lá para Emaús caçar o Messias. Como que ele ia saber? Ele não estava olhando para estrela nenhuma. Como que ele ia saber? Ele, como o sacerdote Silas, como que ele ia saber onde é que, indicar eles aonde que nasceu ali? Aonde que poderia ter nascido o rei dos judeus? Ah, porque ele estuda as profecias. Ele tem a responsabilidade de guiar o povo naquilo que Deus tinha escrito. E de repente ele pensa assim: puxa, o rei dos judeus, olha, nós esperamos o rei dos judeus há muito tempo. Como eu posso saber onde nasceu? Miqueias, e tu, Belém Efratas, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reger todas as nações. É preciso recorrer à própria palavra de Deus. Ela é a resposta para não sermos enganados por essa turma que estão enganando, saindo por aí a enganar. Porque se nos dias de Jesus já tinha muitos falsos cristos, nos nossos dias continuam. Mas, sim. Fala com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 12, ele vai dizer assim: ora, a lei 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
para que a bênção de Abraão chegasse a todos os gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Que coisa maravilhosa. Então, por Jesus, em ti será bendito todas as famílias da terra. Então, em Jesus, potencialmente, todas as famílias da terra podem ser abençoadas. Pode ser. Ela pode ser abençoada, né? Mas nós vamos chegar nessa parte. Mas antes disso, também no Antigo Testamento já dizia onde seria o ministério do nosso Salvador. Onde seria o ministério dele? Nazaré. Nazaré? Profecia, então. Eu quero uma profecia. Tem que ser a Bíblia, não adianta. Alguém mais falou? Será chamado Nazareno. Nazareno, isso aí também está lá. Vamos mais, tem mais. O ministério dele seria usado, seria onde? Isso logo no início ali dos 4 evangelhos, geralmente no Natal a gente lembra essas profecias. Aí, terra de Zebulon, terra de Naphtali, Galileia dos gentios. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Onde seria o ministério dele? Em volta do mar da Galileia, Cafarnaum, Nazaré. Sabe, todas aquelas cidades ali que era povoada pelos pescadores do mar da Galileia, é onde ele ia fazer ali o ministério dele. Por isso que ele seria chamado Nazareno, ele seria chamado Galileu, por causa justamente da vida que ele levaria ali no mar da Galileia. Mas no nascimento dele também aconteceu uma tragédia. Misericórdia. Qual seria a tragédia do nascimento? Herodes ia tentar matar todas as crianças. Mas isso também está descrito onde? Onde é? Ele tem profecia para isso? Ou simplesmente Herodes assim resolveu matar todo mundo? Isso. Vamos chegar lá também. Vai, o que você falou? Raquel chorando seus filhos. Isso, a profecia lá de Jeremias, aonde está descrito que Raquel ia chorar pelos seus filhos e não ia aceitar ser consolada, porque eles já não existiriam, era a matança dos infantes, estava também na palavra de Deus. E aí o que ele faz? Ele desce para o Egito. Outra profecia, qual delas? Do Egito chamei o meu filho. Se você for lá, Mateus principalmente, é o que escreve assim: para que se cumprissem as escrituras, do Egito chamei o meu filho. Todas essas escrituras, o cumprimento delas é que dava, autenticava ali o ministério do Senhor Jesus como aquele o prometido das profecias, como filho de Deus, ou aquele que os profetas falaram sobre ele. Senhor Jesus, agora ali, quando ele entra naquela sinagoga, já aos seus 30 anos, ao iniciar o seu ministério, ele recebe na sua mão o rolo ali da lei para ler, e ele lê qual texto? Isaías. Isaías 53. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, e porque ele me ungiu para dar liberdade aos cativos. Aí ele fala assim: hoje se cumpriu essa escritura no meio de vocês. Isso aí, gente, como que é maravilhoso. Mas para não ser enganado é preciso conhecer essas escrituras. Jesus mesmo fala, né? Examinar as escrituras, porque elas testificam de mim. Isso, são elas que testificam de mim. Então, eu sempre penso aqui, quando a palavra de Deus aqui fala que existia um aprisco para mim, hoje falando da porta, o aprisco para mim é a nação de Israel. Era o aprisco que até então, a Bíblia diz que a lei, ela foi dada para manter ali o povo de Israel próximo a Deus, até que se cumprisse ali os tempos, para que o povo de Israel não se distanciasse servindo a outros deuses, quando Deus trouxesse a este mundo o nosso Salvador. É para isso que serviu a lei. Mais alguém pode falar, irmão? O aprisco do Jeremias, como ele era a porta, o aprisco
seria toda a vontade do Pai, seria o que se falava, o que se pregava. Até então, exatamente isso. Por isso que eu digo, a nação de Israel, ela era cercada. O aprisco é o lugar que tem cerca, não é o pasto. Entendeu? E quais seriam as cercas? Aí vem o que o senhor falou, a vontade do Pai, porque a vontade do Pai eram as leis e as ordenanças do Antigo Testamento, o qual conduzia o povo de Israel para que eles não servissem a outros deuses. Então, esse aprisco são leis e ordenanças dadas por Deus que servia como parâmetro para o povo de Israel. E a gente sabe que eles eram uma nação exclusiva dentre todas as nações. Isso é que foi falado, mas era até um certo tempo. Porque depois, como o irmão aqui leu, todas as famílias seriam abençoadas. Mas só que até ali ainda não. Por isso que tem o Antigo e o Novo Testamento. É por isso que nós hoje vivemos uma nova aliança. Esse aprisco era a antiga aliança, onde mantinha os judeus ali sempre cercado por leis e ordenanças, que eles de maneira nenhuma podiam sair. Estava fechado ali. Ele entra e tem que entrar pela porta certa para tirar eles para fora. Isso aí. Tirar eles para fora. Senão eles continuam presos naquele cercado que não aquele cercado não dignifica eles. Eles estão ali presos, mas tem que ser tirado para fora. A sequência dele. E outro ponto importante, interessante, João Batista, naquele relato de Mateus capítulo 11, é muito interessante isso. João, versículo 2, João, ouvindo do cálice falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos a dizer-lhes: és tu aquele que haveria de vir ou esperamos outros? Você aqui nós esperamos ou devemos esperar outro? Aí Jesus vai dar uma resposta muito interessante. Jesus respondeu e disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Para ver que aquilo... Jesus falou assim, não, para falar que sou eu mesmo. Fala com o João que é eu mesmo. Ele falou assim, então vem ver o que está acontecendo. Aí ele vai mostrar aqui, os cegos veem, vai lá e fala com o João. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres anunciados no Evangelho. Então ele está falando para João o que? João, ó, as profecias estão se cumprindo. Isso. Eu sou confere. Eu não vou falar assim, sou eu não. Pega lá, pega a tua Bíblia. Confere. Faz igual os crentes de Bereia. Vê se a porta que eu estou entrando é a porta determinada por todos. Isso, por todo o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é que validou todo o ministério do Senhor Jesus. Jesus no caminho de Emaús também, e tem uma palavra muito interessante, vai dizer assim, e começando por Moisés, todos os profetas lhe explicando sobre o próprio apóstolo Paulo, sempre que ele era levado a um tribunal, ele tinha que fazer o quê? Ele vinha para provar que Jesus era o Cristo. Eles tinham que trazer toda a lição do Antigo Testamento. Veja a morte de Estevão. Estevão está ali para ser apedrejado, ou até antes deles tomarem a decisão de apedrejá-lo. Ele então agora vem a mostrar ali em quem ele cria, e a Bíblia diz que ele começa a falar do Antigo Testamento, e ele vem falando, e vem falando, e vem falando, até que ele chega no Messias. A decisão de apedrejar ele é porque daqui a pouco ele fala sobre o Messias, ele diz, a quem vós crucificaste, Pedro também falava assim, a quem vós crucificaste, mataste, este é o autor da vida, este é aquele que era desde o princípio, ele é Jesus, o Filho de Deus. Eles iam falando assim. Mas aí, agora o texto de Gálatas, que ele aqui leu, também havia sabe, o próprio Senhor Jesus, também parece que eu lembrei desse versículo ontem, ou pelo menos nessa semana eu já lembrei, quando ele falou que o Filho do Homem haveria de ser levantado. Sim, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Os discípulos não entenderam nada. Eu estou seguindo o Mestre, que é o Filho de Deus, o qual não há pecado. A Bíblia diz que nunca houve engano na sua boca, mas ele vai ser morto como maldito? Não, isso aí está longe do meu entendimento. Os discípulos, eles ficaram confusos quando ele falou que ele precisava, porque assim como Moisés
levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Como assim vai ser levantado? Levantado eram os que eram pendurados no madeiro. E segundo a palavra de Deus, esse estava coberto por uma maldição. Será que foi eu? O que foi, gente? Quando vai falar na maldição e história ali... Uai, não... Tá bom, vamos lá. Então, eles olhavam e falavam assim, não pode ser ele. Senhor, não é possível. É por isso que Pedro fala assim, Senhor, não deixe que essas coisas aconteçam. Uai, será que é o meu microfone ou alguma coisa assim? É? Eu estou segurando firme nele aqui, né? Mas tá bom. Então, nós temos esta profecia que dizia que morte que ele haveria de morrer. Pilatos, quando ele fala assim, quando ele está conversando ali, julgando o Senhor Jesus, ele fala, você não vai falar nada não, você não sabe que eu tenho poder, sabe, para te libertar, mas também para te matar ou te crucificar? Qual é a resposta dele? Nenhuma autoridade você teria sobre mim se ela não viesse do alto, se do alto não fosse dada, se não viesse de Deus. Gente, o Senhor Jesus é o único que cumpriu todas as profecias de Deus. Ele é o único. Fala, irmão. De mulher... Eles resgataram os que estavam debaixo. Isso aí. Gente, que coisa grandiosa, né? Completou-se o tempo. Por isso que ele usa a plenitude, na plenitude dos tempos. Deus, ele enviou o Senhor Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam no aprisco, podíamos dizer assim. É os que estavam debaixo da lei. Aí aqui continua, olha, versículo 2. Mas aquele que não entra aquele que entra, né, pela porta é o pastor das ovelhas. Aí 3. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Vamos lá. Raciocínio? Sim. Jesus, ele é o fim da lei. Ele veio para cumprir, não para negar. Isso. Ele veio para cumprir. Então ele é o cumprimento, ele é o fim, ele completou, né? Ele não veio simplesmente para cumprir no sentido... Ele não veio anular a lei, ele veio para cumprir, ele veio para terminar, ele veio porque ele era toda a expressão da lei do Velho Testamento, era uma figura dele. Isso. Então quando ele vem, ele torna isso real. Então ele é o fim da lei, ele é o final, acabou, não tem mais. Final, mas fim. Em Romanos 10 está escrito assim, que o fim da lei é Cristo. É Cristo. Fim da lei, acabou. Para todo aquele que, para a justiça de todo aquele Isso, para que houvesse agora a igreja. Entenderam? Por isso é que eu estou falando sobre isso, porque a igreja, ela inicia quando agora termina a lei, porque esta lei, ela era exclusivamente para o povo de Israel. É para aqueles que estavam no aprisco. Para nós existe hoje o período chamado período da graça. Aí, às vezes perguntamos assim, mas a lei, ela ainda tem algum valor ou alguma validade para nós hoje que vivemos segundo a graça? O que vocês acham? Justificação. Certo? Muito bom. A ação sempre foi a mesma, pela fé, né? Pela fé, mas lá era um cordeiro e ele veio para agora... Seria não matando um cordeiro, mas crendo pela fé na morte do Cordeiro de Deus, que é o que João disse, eis Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio como realidade. Como realidade, Ótimo, isso aí a gente tem que estar sempre consciente disso. Ela era a sombra. Todos aqueles cordeiros que morriam, eles não eram a realidade, ele era a sombra de uma realidade. A realidade é Cristo. A interpretação sobre a lei, principalmente vários teólogos, né, nesse sentido histórico, eles
eles desenvolveram isso, como C.S. Lewis e outros, que a lei, falando sobre a lei cerimonial e a lei moral. Certo. A lei cerimonial é algo que Cristo aboliu. A lei moral... 600 e tantas leis, preceitos e ordenanças. Agora a lei moral, ela foi criada junto com o homem. Então essa lei moral, ela vai perpetuar por todo o tempo da existência do ser humano, né? Portanto, Caim, quando mata Abel, não existia uma lei escrita que era proibido matar, mas ele sabia pela lei moral. Recebeu uma condenação por isso. Ele é da lei moral. Então quer dizer que já existia uma lei não moral, escrita, né? Mas aqui, o irmão lá falou, né? Nós falamos aqui, todos nós realmente concordamos que o Senhor Jesus Cristo veio trazer para nós o período da graça. Então nós temos uma divisão entre a lei e a graça. Mas a pergunta, qual a serventia hoje da lei? Será que nós ainda hoje precisamos dela? Ele aqui já iniciou a dizer que sim, que essa lei moral ela continua. E na verdade, você nunca vai conseguir chegar a ter acesso à graça se não for através da lei. Aí, ué, mas como assim? A lei diz, em primeiro lugar, não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses diante de mim. E para você se converter, uma coisa que você precisa fazer, você precisa reconhecer que você está em falta diante de Deus. E você só vai saber que você está em falta diante de Deus se você recorrer à lei de Deus, o qual diz, não terás outros deuses diante de mim. Então, a lei de Deus, ela continua, porém, não para salvar o homem, mas para mostrar ao homem que ele não foi capaz de obedecer e de cumprir os preceitos que Deus deu a Moisés lá no Monte Horebe. A lei é necessária para que você entenda que você errou diante de Deus, que você é pecador, que nós somos pecadores. Nós não temos condições de comparecer perante Ele porque nós pecamos em palavra, em pensamentos e obras. Isso daí é a lei de Deus que mostra isso. Meu irmão, pode falar? Não é assim taxativo que você tem que ler a lei todo dia. Isso. Se você fosse o Espírito Santo é salvo, você faz alguma coisa que você já sabe que a palavra de Deus condena, ali mesmo você já se sente a necessidade de corrigir perante Deus em oração. Correto. Mas aí a gente tem que voltar a também aquele divisor de águas. Qual é o divisor de águas? Ele está falando que o Espírito Santo é que nos ensina, que nos direciona a você reconhecer que você fez algo errado. Você precisa ter o Espírito Santo. Para você ter o Espírito Santo, primeira coisa, você vai ter que olhar para dentro de si mesmo e dizer, eu quebrei os mandamentos de Deus, eu quebrei a lei de Deus, eu não posso entrar no Santo dos Santos se não for pelo único e vivo caminho que Ele nos consagrou, que é o Senhor Jesus Cristo. Então eu creio na salvação e no sangue derramado. E aí sim você recebe o Espírito Santo e a partir daí o Espírito Santo trabalha na sua vida, porque fora isso, o Espírito Santo ele não trabalha na sua vida, porque nós recebemos quando cremos. Fala, meu irmão. Mas ele vai convencer com base em quê? Com que base? Vai convencer o homem com base em ótimo. É o que nós estamos aqui falando. Que toda essa base é a palavra de Deus. É a lei de Deus. É o que Deus deixou determinado na sua palavra. Sabe, não é um achismo. É algo que tem base. É algo sólido. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é semente. Vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Acho que a sequência é essa, né? Mas é a palavra de Deus que você ouve. E ela, sabe, e o Espírito Santo trabalha na sua vida para que você possa ter o entendimento. Dizer, Senhor, sozinho eu não consigo.
Pela palavra de Deus você vai saber que Deus é santo, santo e santo. Deus é amor, sim, a Bíblia diz, mas você não acha um versículo na palavra de Deus que diz que Ele é amor, 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 ainda que a gente tenha o hino no nosso hino e cântico, né, que diz: amor, amor da sua grei, cedeu a própria vida por amor da sua grei. Sim, Deus é amor, mas Ele é justiça, Ele é justo. Então você olha para a palavra de Deus e pensa assim: gente, como pode um homem como eu estar diante de um Deus tão santo? Aí vem o Senhor Jesus. Isso, a medida, o aferimento. Exatamente. Ela não resolve. É você ir lá numa máquina. Estou vendo essa caixa aqui, né? Você entra, às vezes lá pode ser de ressonância magnética, pode ser uma chapa de pulmão. Você tem algo ali que mostra que você está doente. Você está com a mancha no pulmão. Mas ela não faz nada por você, ela só mostra. Isso era a lei. Por isso que eu estou dizendo que é impossível. Já vou te dar a palavra, meu irmão. Isso está dizendo que eu disse que para que você receba a graça de Deus, esse dom maravilhoso da graça, do amor e da misericórdia de Deus, em primeiro lugar, a lei de Deus, a palavra de Deus, porque ainda que a gente diga que existe um meio entre Antigo e Novo Testamento, o Antigo Testamento continua a ser a palavra de Deus, necessário para todos nós. Porém, como o irmão lá já disse, uma maneira agora de justificar através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala, meu irmão, senão eu fico falando sozinho. Isso é muito, Paulo no livro de Gálatas, ele fala muito bem sobre isso. Né? O versículo, o capítulo 3 é fantástico, capítulo 3. E um versículo que nos chama a atenção em relação a isso, ele vai dizer assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos guia, para que pela fé fôssemos justificados. E falando sobre amor e justiça de Deus, a cruz é o local onde se encontra a justiça e o amor de Deus se encontra na cruz do Calvário, baseado em Gálatas capítulo 13, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então a cruz é a linha que se cruzou, que une entre a justiça, um e outro, não anula um, mas ela une, cumpre ali. E aí aqui agora, quando ele está falando bastante, ele está segurando ali o livro de Gálatas, porque realmente o apóstolo Paulo só escreve aos Gálatas para mostrar que realmente a lei ela é necessária. Sim, ela é a palavra de Deus, sim, mas para a salvação hoje, para a igreja, ele mostra que há algo muito maior, é a união da lei com a graça, é ali através da cruz. Aí eu fiquei pensando aqui agora, muito obrigado, meu irmão, olhando aqui esses bancos, às vezes pode existir uma festa em algum lugar onde se faz um casamento, a maioria das igrejas não deixaria esses bancos da mesma forma que está, ainda que a disposição dele seja a mesma, mas vem aqui, alguém coloca uma fita porque para que as pessoas não venham aqui pelo corredor e entrem para cá, ele vai ter que entrar de lá para cá e não pela fita. O que isso mostra? É um limite para manter o que as pessoas, ali era isso que a lei fazia. Era um limite para o povo de Israel continuar servindo ao Senhor e na esperança de tudo aquilo que os profetas falaram no Antigo Testamento, tudo aquilo que estava na lei de Moisés, pois o próprio Moisés também tem uma profecia, diz assim: Deus vai levantar um homem semelhante a mim, a ele ouvis, e a Bíblia diz que esse homem era Moisés. Lá em Abraão a gente tem o Melquisedeque, não é? Depois o escritor aos Hebreus também fala sobre Melquisedeque, e diz assim: é um homem que não tinha, genealogia, nem começo, nem fim, e fala assim: como pode, ali está falando que ele, Melquisedeque, era sacerdote do Deus Altíssimo, e que Abraão deu o dízimo, mas Abraão era aquele homem chamado por Deus, parece que ele deveria ser a maior autoridade,
em todos aqueles lugares, pois foi ele que foi chamado por Deus. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas de repente ele vem de uma guerra e ele traz ali os despojos e ele dá um dízimo para alguém. Sabe, o escritor aos Hebreus, ele tenta nos fazer entender assim, sabe, Melquisedeque era maior do que Abraão. A impressão do Melquisedeque é um guardião da lei aqui naquele momento. Pode ser que sim. Era alguém de uma autoridade divina muito grande. E ele recebe e ele abençoa Abraão. Aí, mas como assim? Não devia ser Abraão que abençoou ele? Quem era esse cidadão? De onde ele veio? Não sei. Eu só sei que a Bíblia diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele recebeu os dízimos a Abraão. E ele abençoou Abraão, porque ali já era representação do próprio Senhor Jesus, do próprio Salvador. É abençoado pelo... Certamente. Não podia ser o contrário, não é isso? A gente olha assim, gente, que coisa maravilhosa. Mas tudo bem, deixa eu passar bem rapidinho na outra parte, que só vai dar para a gente falar no versículo 3, e é o principal ponto onde eu queria chegar. Agora já era, né? Mas já estamos acabando. Vamos lá. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e leva para onde? Para fora. Quem aqui é o melhor de grego? Cadê? Ismaelita, onde está tu? Não, tá aí não, tá aí. Eu vi ele hoje. Ele falou que é, hein? Qual é o nome igreja no grego? Eclésia. Eclésia. Para mim, nós temos a primeira menção de igreja para a maioria, está lá em Mateus, não é? Onde o Senhor Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas para mim, aqui nós temos a primeira menção da palavra igreja. Onde? Fora. Chamados para fora. Não é isso que quer dizer eclésia, equicaléu? Chamados para fora. Nós temos palavras no grego, na Bíblia, nós temos palavras no aramaico. Quem aqui é bom de aramaico? Ismael. É você também, Ismael? Então fala uma palavra em aramaico para mim ouvir aí. Que isso, gente? Quem vai falar uma palavra aí no aramaico? Eloí, lama sabactania, eu sei falar pelo menos essa, que ela está escrita no aramaico. Nós temos 4 ou 5 palavras no aramaico na Bíblia. Talita Cumbi? Era aramaico era a palavra, era a língua que era assim, vamos supor, quando nós fomos na África, tem uma língua oficial que era o português, mas existem os dialetos de aldeias, que o irmão Eliseu Maré parece que fala pelo menos 30 dialetos de aldeias da África. E tem uma aldeia aqui, você andou às vezes 500 metros, 1 quilômetro, se tiver outra ali, a possibilidade é que eles já não entendam o que você fala do lado de cá, porque cada um fala uma linguagem. Então a língua, vamos supor, que era a língua de campo, era o aramaico. Mas o que se usava na sua grande maioria era o grego. E no grego, igreja quer dizer assim, chamados para fora. Aí a gente estava falando tudo de que agora? De um lugar cercado por leis, mandamentos, ordenanças, que o povo de Israel não podia sair daquele cercado. Estava cerca elétrica, fechadura ali, sabe? Sim, eram as leis e os mandamentos. Mas aí vem o Senhor Jesus Cristo agora com a graça. E ele chama para fora. Isto que é a igreja, irmãos. São chamados para fora. Mas como assim? Vamos continuar a leitura bem rapidinho? Olha aqui. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele. Porque não conhece a voz dos estranhos. Agora a igreja, agora sou eu e você. Como que está o seu serviço a Deus? É um serviço voluntário? Porque hoje ainda se cuida do gado,
se cuida dos animais, você vai atrás deles, você toca eles, você cerca eles. Mas igreja não é isso. Igreja é chamado para fora. É um serviço voluntário, em que cada um de nós só estamos aqui porque nós fomos, nós estamos cheios da graça, do amor, da misericórdia e do reconhecimento de que não existe lugar melhor do que a presença de Deus. É por isso que ele só abria ali, ou diz aqui a palavra, que o porteiro é que abria e ele chamava as suas ovelhas e elas o seguiam. Não falava assim que ele botava para fora e tocava elas, porque sabe, servir ao Senhor é algo voluntário. Eu sempre digo lá em Campos assim, que a porta da graça está aberta tanto para entrar quanto também para sair, porque ninguém é obrigado a estar. Sabe por que eu estou aqui? Porque não existe outro lugar melhor do que esse ainda, que ele possa me dizer todos os dias, e você não quer ir embora, não? Eu dizer para ele, Senhor, vou para onde? Se só tu tens mensagem, palavras de vida eterna, Senhor, não existe outro lugar melhor do que aqui, por mais simples que seja, eu quero a tua presença. E ele nos ama tanto, que ele orou a Deus e disse assim, Pai, eu quero que esses que tu me destes, sabe, que eles estejam comigo. Eu quero mostrar para eles a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Eu quero a presença deles. Eles querem a minha, porque são minhas ovelhas, porque ouvem a minha voz, porque conhece a minha voz, você conhece a voz daquele a quem você segue. Por isso que ontem nós lemos aquele texto, ele é o princípio. Sabe, ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ele é o começo de tudo. Todas as coisas estão, sabe, sobre ele. Ele é a razão. Sabe, ele é o bom pastor. Irmãos, para aquela mulher samaritana, ele era a água da vida. Sabe, para João, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para Isaías, o Senhor sofredor. Quem ele é para você? Para Davi, ele é o bom pastor. É aquele que cuida, aquele que zela, aquele que protege, aquele que leva as águas verdejantes e diz, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe, é por isso que João escreve os textos que lemos ontem, depois vem Paulo, e ele é ele, todas as coisas estão nele, mas quem ele é para você, para que você possa segui-lo. Sabe, não adianta as ofertas que o mundo fizer a você, se um dia você realmente entendeu, você olhou para si mesmo e falou, eu não mereço, mas a graça dele me alcançou, a misericórdia dele me alcançou, não existe outro lugar melhor do que a presença dele. Se isso não acontecer com você, você não vai segui-lo, porque o mundo está aí enganando e oferecendo coisas que aos nossos olhos são grandiosas e parece que são tão boas e tão perfeitas. E quantas pessoas não têm visto em Cristo, o autor e consumador da sua fé? Tem um hino no inário, que esse eu não consigo cantar de jeito nenhum, meu irmão Enoque que canta, também não tão bem. Mas eu amo assim, naquele a ti, ó amado, minha alma, já se abre qual flor ao sol. Gente, eu fico pensando no nosso Salvador e a gente cantando para ele. A ti, ó amado, a minha alma, sabe, em ti eu tenho todo o prazer. Com outros eu tenho reserva, segredos que eu guardo para mim. Mas a ti, quanto a ti, ó amado, só a ti eu conto tudo, enfim. Eu não tenho segredo para ti. Como eu gosto daquela palavra, o qual o Senhor Jesus Cristo disse, né? Tu, quando quiser orar ao Pai, tu entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. Diz que a palavra ali é usada tefilá,
Tefilá, sabe, é o quarto, aonde ali você não tem reserva para com aquele a quem você ama, para com o seu cônjuge. Sabe, do lado de fora pode estar o visitante, pode estar o filho, pode estar quem for, mas no quarto, sabe, é o lugar de intimidade. E aí está falando assim, ali você pode derramar a tua alma perante Ele. Sabe, ali você pode falar de tuas fraquezas, porque Ele pode compadecer de cada um de nós. E aí é esse amor que, sabe, que Paulo disse, nos constrange, porque Ele cuida de mim, Ele me entende. Então com outros eu tenho reserva, segredos que guardo para mim. Mas quanto a ti, amado, a ti eu conto tudo, enfim. É esse que é aquele que chamou para fora. E aí saiu Pedro, saiu Tiago, saiu João. E depois continua naquele aprisco ali, continua Paulo, um guardião da lei, perseguidor da igreja do Senhor Jesus. Mas de repente, um dia lá no caminho de Damasco, ele encontra com o Senhor. A Bíblia diz que ele cai por terra. E ele diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Dura coisa é recalcitrar contra os meus aguilhões, Saulo. E Saulo naquele dia percebe o quanto, sabe, ele perdia por manter ali naquele lugar. Ele saiu e foi o pregador dos gentios. Ele falou, vou te levar para outros lugares. Do lado de fora, ele chamou para fora do aprisco. Para quê? Para manifestar no meio das nações, no meio dos gentios, a graça, o amor de Deus e o plano de Deus que veio desde lá, quando nós falamos aqui em Gênesis 3:15. Quando ele falou, da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente, é a aniquilação do mal, para a nossa salvação, para a nossa santificação, para a nossa justificação, não somente dos judeus, mas na bênção de Abraão a todas as famílias da terra. Você tem seguido a ele com amor, sabe, aí já não depende das regras de uma igreja ou do estatuto que muitas vezes nós somos obrigados a fazer por causa daqueles que querem buscar um buraco na cerca, uma tronqueira, ou uma porteira aberta, ou uma porta aberta para fugir. Não, ela pode ficar aberta. Que eu não quero sair porque eu conheço a voz do pastor, porque ele me conduz a pastos verdejantes. Não existe outro lugar melhor do que a presença dele. O meu irmão parece que tinha pedido a palavra. Fala, meu irmão. O próprio Jesus, Deus, a comprovação que ele é Deus, que ele teve condições de tirar o aprisco das leis. Isso. Então a prova aí que ele é Deus. É o único que poderia fazer isso. Qualquer um outro não conseguiria. Se as ovelhas saíssem sozinhas do aprisco, elas estavam enroladas. Muito complicado. Mas o interessante, irmãos, é que através do Espírito Santo, eu sempre penso nisso. Aí por isso que eu falei que é um divisor de águas, o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos faz ser uma nova criatura. Porque a nossa carne vai preferir se soltar, se tirar você do aprisco e falar o que está em João 8,32, o que está escrito lá? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí você, se eu sou livre, posso fazer qualquer coisa. Pode, mas é a coisa que agrada o seu Senhor. Que é aquilo que não agrada, mas agora, se não for através do novo nascimento e sair do aprisco, vai pensar que tudo é bagunça. É aí que vive a bagunça que se vive hoje. Entenderam? Porque, na verdade, ele chamou para fora, ele disse isso. E quantas vezes me perguntam, fala assim, a Bíblia disse que o Senhor Jesus nos liberta, mas parece que ser cristão é mais prisioneiro do que não ser cristão. Quem o Evangelho e crê em Cristo, ele não sei o que é isso que eles cantam. Cativa-me, Senhor, para livre eu ser. Né? Então, quando a gente entende o Evangelho e crê no Senhor Jesus Cristo, pode acontecer qualquer coisa, a gente vai permanecer agarrado. Permanecer ali. Você vai morrer, morrer nas arenas
mas você não vai negar. Isso, então, vamos. Nos últimos 3 versículos, o irmão Silas me ajudou domingo passado, então ele vai me ajudar de novo. 720. Jesus, Senhor e Mestre, quero entregar-me a Ti, pois sobre a cruz sangrenta por mim morreste ali. Meu coração te oferto por trono Teu, Senhor. Vem ocupar sem dominar meu ser por Teu amor. Sabe, é isso. Ele tira você do aprisco, mas você não vai viver sem lei, não. Você tem um Senhor, você é servo. E aí você diz para ele assim: olha, aqui está o meu coração. Sabe, é o meu trono. Aqui estão as minhas vontades. Mas, Senhor, você pode dominar o meu ser. Pelo teu amor, tu pode fazer o que quiser no meu coração. Esse é o Coríntios 720. Eu gosto muito de cantar quando estou dando estudo para alguém para batismo. Sabe, você chegar diante dele e falar assim: olha, meu coração te oferta o trono do teu Senhor. Vem ocupar sem dominar meu ser. Sabe, não precisa de cerca, não. Porque se tu fizer isso com amor, eu vou te seguir, porque eu conheço a tua voz, eu conheço os planos que você tem para mim. Isso é igreja, irmãos. A igreja tem que ser assim. Tem que ser de pessoas que realmente reconheceu o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Sabe, algumas vezes ele pregava sobre o reino dos céus, mas em outro ele pregava sobre o reino de Deus. Eu sempre penso no reino dos céus, sabe, cheio de pessoas de todos os jeitos, de todas as formas, servindo a quem quer, mas o reino de Deus é aquele que só Deus reina, é o do 720. O reino de Deus é daqueles que falam assim: Senhor, reina na minha vida e no meu coração. Senhor, eu estou te entregando, sabe, a minha vida, a minha alma, meus caminhos, meu futuro, Senhor, a Ti. Porque Tu pode cuidar de mim muito melhor do que eu mesmo, é isso que está falando. Sabe, é pertencer a esse reino. Esse é o reino de Deus. É Ele reinando na vida daquele que se entrega a Ele. Aí por isso Ele chamou para fora. A esses, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e as chama para fora. E as chama as suas ovelhas, leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhece a sua voz. Você conhece a voz do Senhor Jesus, do bom pastor? Se você não conhece, você precisa passar tempo com Ele, você precisa ter intimidade com Ele, para que você possa conhecer a voz dele. O irmão estava dizendo agora há pouco de, às vezes, passar alguém de moto, ou ouvir só a voz, né, e você conhecer. Isso foi o que, uns 5 anos atrás. Eu sempre fui apaixonado por música, mas não consigo de jeito nenhum. Tenho uma dificuldade, eu tenho orelha, dá até para vocês verem. Estava até segurando mal aqui o óculos, quase que tirei o óculos. Tenho orelha, mas ouvido é difícil. Muitas vezes eu perco o tom e sou complicado para encontrar, mas eu gosto muito. Então eu falo assim, eu sou muito ruim de ouvido. Eu tenho violão há 50 anos e eu sempre, todos os dias, eu levanto cedo, 4 e pouca, 5 da manhã, já estou de pé para ler, para tocar uns hinos ali no violão, muito rusticamente. Eu agora estou insistindo mais porque um dia eu vi alguém que disse, meu filho toca até muito bem, e eu sempre trabalhava ele a questão do ouvido, para que tivesse um ouvido de interpretação rápida das notas, de ouvir ali e rapidinho ele já acha, porque às vezes quando o violonista vai achar o tom, já terminou o hino, né? Para achar mais rápido, e eu não consegui. Eu tenho um problema muito sério, mas alguém um dia disse assim, quando alguém bate na tua porta ou no teu portão e te chama, sem você ver, você sabe quem chamou, se aquela pessoa é um vizinho seu da sua rua ou um irmão da igreja? Sim. Não sei quando são meus filhos, quando é a minha esposa, quando é um vizinho, fala, é fulano. Aí criança, é fulano. E se você identificou a voz de quem está lá sem ver, isso é sinal que seu ouvido não é tão ruim. E na oração, gente, um dia eu estava pela 2ª vez numa igreja lá em Ribeirão do Jorge. Era a ceia do Senhor. E de repente eu estou lá assim, irmão, ora, e a minha mente é aquele, fulano é aquele. Sabe, com pouco conhecimento eu já sabia quem é que estava orando.
É isso que aqui está falando. Mas para que você saiba, você precisa ter uma convivência. Você precisa ter intimidade. Aí aqui é o texto que está aqui. É isso que está falando. Fala assim, eu sigo. Ó, quem é? É o pastor. É Jesus. Ele que está chamando. Eu conheço pela voz. E eu quero segui-lo. Sabe? Isso é ser igreja. É o Novo Testamento. É aqueles que são lavados, remidos pelo sangue do Senhor Jesus, que já receberam o Espírito Santo, que são nova criatura, que pertence à igreja do Senhor Jesus. Eu conheço a voz de quem eu sigo, que é o meu pastor. Você conhece a voz dele? Se alguém ainda no nosso meio, nessa manhã, ainda tem dúvida sobre o Senhor, nós pegamos uma trajetória desde Gênesis, para que você saiba que Ele é o princípio, para que você saiba que Ele é o Filho de Deus, para que você saiba que Ele é a razão do nosso viver, razão da nova existência, pois todas as coisas foram criadas por Ele, foram feitas para Ele, para louvor e glória dEle. Pense nisso. Se você ainda não o serve e não o segue, conheça Ele, tenha intimidade com Ele, e você nunca mais vai confundi-lo com outros por aí, com outros falsos cristos que têm sido apresentados. Pense nisso. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo fale no nosso coração.